que fala aqui, Efésios 6. Efésios 6:11, que fala sobre as ciladas. Então, assim, existe cilada. Presta atenção aqui, igreja, em nome de Jesus. Pensa em todas as coisas que nós começamos a realizar e nós paramos. Que você começou, aleluia, glória a Deus, começou a realizar com aquela força, com aquele ânimo, sabe? Com aquela firmeza, essa palavra que o Senhor está querendo falar contigo. Então, primeira categoria, guardando a fé e a boa consciência. Cilada, existem várias ciladas que nós temos de tomar cuidado. Efésios 6:11, revestivo de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra o quê? As ciladas do diabo. Primeira categoria, cilada do diabo. Aleluia, glória a Deus. Muitas ciladas, o diabo levanta as pessoas mais próximas de nós. Aleluia, pessoas de trabalho, pessoas que nós conhecemos, pessoas de toda a categoria de família, pessoa para dar uma palavra, para dar uma sugestão, para dar uma orientação para a sua vida, para te desviar do foco, para chamar a tua atenção, para tirar você do caminho, para tirar você do passo, para reduzir a sua motivação, para te confundir, para te atrapalhar. Astuta cilada, uma coisa arquitetada, uma coisa, digamos assim, armada contra a sua vida, muitas das vezes. E às vezes você passa o dia todo, você não faz oração, você não lê a Bíblia, você não busca o Senhor. Existem essas ciladas que podem te atrapalhar na fé, em nome de Jesus. A primeira categoria é essa. Aqui mais embaixo, também no 13, disse, para que possa resistir os dias maus. Olha só aí, 13, os dias maus. Jesus fala, se nós andamos de dia, nós não tropeçamos. João 11, né? Se você anda de dia, mas quem anda à noite, tropeça. Então, assim, dando uma ideia de tempo. Dia mal de tempo. Então, dependendo do tempo, da situação e do ambiente que você está, você pode cair em uma cilada e você, aquele dia, começa a ser um dia mal para você, em nome de Jesus. Então, nós, como servos do Senhor, nós devemos andar em espírito, nós devemos andar vigilantes, nós devemos andar em oração em nome de Jesus, com determinados ambientes, determinada categoria de pessoas. Pastor, tem pessoas que entram na vida da outra e atrapalha ela, tira ela da fé, leva ela para o mundo e nunca mais ela consegue ser a mesma. Pessoas. Como assim, pastor? Vamos analisar um caso aqui rápido. Esse caso de Mateus 14. Para nós, Mateus 14. É 14:8. Dependendo da palavra que você receber, dependendo da forma que você vai reagir, dependendo como você faz uma interpretação, a sua fé, a conservação, a preservação da sua fé já pode estar entrando em xeque. Você já pode ter um comprometimento ali, sabe? Dependendo de uma sugestão, de uma palavra. Lembra quando Jesus ele estava prestes a concluir ali o chamado na cruz, que Pedro chega para ele e fala, de maneira nenhuma você vai e tal, Jesus arreda Satanás. É a mesma tática, é a mesma situações que ocorre. Às vezes você está prestes, quase, para realizar, aleluia, algo glorioso na sua vida. Então levanta uma pessoa e ela começa a sugerir, começa a te orientar, começa muitas das vezes a falar coisas. E aquilo ali vai entrando no seu coração, vai entrando na sua mente, vai entrando na sua alma e vai te confundindo e vai te desanimando e você vai perdendo as forças e aí vai ficando para trás e vai deixando de concretizar o plano que o Senhor, aleluia, constituiu e determinou para a sua vida, guardando a fé e a boa consciência. Paulo instruindo ao jovem pastor Timóteo, viu, Lucas? Ao jovem pastor, ele dá essa instrução. Por quê?
Depois nós vamos entrar no contexto, porque ele falou isso. Mas só essa palavra aqui de Mateus 14:8, que diz assim: ela, Salomé, né? Instruída previamente por sua mãe, disse: dai-me um prato a cabeça de quem? João Batista. Não vou entrar aqui no mérito, que não é o caso, nós analisarmos o contexto da morte de João Batista. Mas eu quero analisar essa palavra aqui, que esse pedido que foi feito por essa moça, ela não foi realizado por conta própria, com a espontaneidade dela. Está compreendendo o que eu estou falando? Mas uma instrução, uma influência de uma pessoa que estava ao derredor, uma pessoa próxima. É isso que nós estamos falando, que o diabo ele usa sempre as pessoas próximas de nós para passar sugestões, passar orientações, muitas das vezes. Se você não tomar cuidado, não prestar atenção, você recebe aquilo como algo verdadeiro, algo absoluto, algo que vem muitas das vezes de Deus e não é. E você se atrapalha, se confunde e muitos vão esfriando na fé, vão perdendo aquele primeiro amor, aleluia, glória a Deus, e deixa de produzir, de gerar aquilo que está programado, que Deus te programou. Eu vos escolhi e vos nomeei para que varde e deis fruto. Outra conclusão que nós chegamos aqui em 14:8 de Mateus é: quando a pessoa ela está sob a influência da raiva, da ira, do rancor, ela sempre vai agir de uma forma diversa, de uma forma contrária, de uma forma não natural, entendeu? É por isso que o salmista, ele faz aquela oração: vê, ó Deus, se há em mim algum caminho mau, aleluia, algum caminho mau, e guia-me pelo caminho da sua justiça, aleluia. Nossa vida ela tem que ser plena diante do Senhor, os nossos corações têm que ser lavados em nome de Jesus. Qualquer rancor, muitas das vezes, que você guarda no seu coração, qualquer mágoa que você vai guardando no seu coração, qualquer pensamento negativo, contrário, opiniões, palavras, pensamentos, vai gerar em você uma repercussão na sua vida espiritual, né? Qualquer comentário, qualquer coisa que muitas das vezes você começa a ver demais ali, que não agrada ao Senhor, aleluia, isso vai gerar uma repercussão negativa no seu desempenho, na sua transmissão de você levar mais adiante o reino de Deus. Quantas pessoas paralisadas, frustradas, paradas, confusas, amarguradas nós conhecemos do nosso meio? Só conhecimento, só teologia, só informações, mas o coração amargurado, recheado de medo, de tristeza, de amargura, de esgotamento espiritual, guardando a fé e a boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Sabe o que significa isso? A nossa fé não é uma fé fanática. A nossa fé é uma fé inteligente. A nossa fé é uma fé de relacionamento com Deus. Aleluia, glória a Deus. Quanto fanatismo nós vemos por aí, pessoas perdidas, atrás de seguindo uma multidão, dois cegos guiando, um guiando o outro, os dois vão cair no buraco. Guardando a fé, ele traz essa questão aqui, né? Guardando a fé e a boa consciência. Na realidade, essa palavra, ela vai repercutir sobre aquela palavra ali de Lucas 8, que fala sobre a semente, né? Aqui caiu no caminho, uma que caiu entre as pedras e aqui caiu entre o espinho, tá? Que é uma conexão espiritual sobre determinado tipo de pessoas, sobre categorias de pessoas que entram na nossa igreja, né? A Bíblia diz, Lucas 8, que caiu no caminho, né? Ela recebe a palavra, todos recebem, mas aqui caiu no caminho, ela recebe a palavra, mas como ela não compreende essa palavra, aleluia, o que acontece? Vem o diabo e arrebata essa palavra. É como se você estivesse andando, né, com um celular no bolso, vem uma pessoa de lá, né,
dá aquele toque no celular, quando você olha para trás, tem 3, 4, já está lá, ó, na frente, você nem sabe quem é, você olha, é isso que ele está falando, é mais ou menos nesse sentido. Então, assim, a palavra de Deus, ela é produzida, ela é falada, ela é testificada. É por isso que nessa hora que nós estamos aqui ministrando em nome de Jesus, nós temos de ter o máximo de cuidado, de cautela, de atenção, tá? De dedicação. Porque quando você não compreende a palavra, essa palavra que está sendo ministrada aqui, fruto de oração, muitas das vezes, vem o diabo e tira essa palavra do seu coração. Aleluia. Glória a Deus. É isso que diz, vem o diabo, ouve, mas vem o diabo, não tem raiz, né? À beira do caminho. E a que cai, ou melhor, as pedras que não tem raiz, a que cai entre as pedras recebe, né? Mas como não tem raiz, o que é que acontece? Ela crê apenas por um tempo, né? Não tem raiz. Quando vem a tristeza, vem a luta, vem os problemas, vem a dificuldade. Às vezes a pessoa está na fé ali, mas quando ela começa a ter um embate na igreja, uma dificuldade, teve um embate na equipe de louvor, teve um embate na equipe de dança, teve um problema, uma rede jovem, ela começa a enfraquecer, ela desanimar e ela afasta, né? É basicamente essa categoria que caiu entre as pedras. E a categoria do espinho é o primeiro lugar dos nossos corações, guardando a fé e a boa consciência. Amém, igreja? Guardando a fé e a boa consciência em nome de Jesus. Muitas das vezes, quando você faz um plano, né, de celular, aleluia, glória a Deus, muitas das vezes nós vivemos a falsa cobertura. É 300G, 400, não sei, é 900G, brincadeira, é 3G, 4G, 5G, você tem cobertura até debaixo da terra, você tem cobertura em vários lugares, tem antena espalhada, mas quando você vai em determinado ponto, muitas das vezes a antena some, a comunicação some. É um dos problemas, né? Mas o principal problema dessas coberturas de celulares, muitas das vezes, é que nós perdemos a nossa privacidade, porque há um rastreamento geográfico, um rastreamento de localização, né? Muitas das vezes a pessoa fala, cadê meu celular, cadê meu celular? Fica desesperada pelo celular, coloca o celular no bolso, mas aonde você estiver, muitas das vezes você está sendo rastreado. Aleluia, as operadoras fazem o rastreamento, o sistema de busca da internet fala todos os pontos. Aleluia, é uma falsa cobertura. É uma falsa cobertura, não é verdade? Que nós e além do mais, não só isso, a falsa cobertura também muito planos, né? Que a pessoa fala que você tem tantos gigas, não sei o que, tem 10 GB, 15 GB, 20, 30, e na realidade, quando mais você precisa, que você vai baixar um vídeo lá, o trem começa muitas das vezes, e é muita enganação, e na hora de nós cancelarmos um contrato, muitas das vezes, nós passamos por dificuldades, por lutas, e muito plano que vem com cobranças incorretas, indevidas, cobertura, é uma cobertura, muitas das vezes, falsa cobertura, né? É uma falsa cobertura, e nós temos tanto apego a celular, a tirar foto, a ficar postando os nossos dados, muitas das vezes. E a palavra de Deus, ele traz essa instrução aqui. Voltando para o texto lá, só para nós entrarmos um pouquinho aqui no contexto, porque é que Paulo fala isso para Timóteo. Timóteo, que ele era judeu, e o pai dele era gentio, e ele desde cedo ele firmou na palavra de Deus, estava na igreja ali com os irmãos, e Paulo, ele agrega a Timóteo a categoria dos apóstolos, tendo em vista a recomendação, não foi sorte não, tá? Foi uma recomendação da conduta de Timóteo, da postura dele diante do Senhor. Mas só que lá na igreja, né, estava tendo um problema das falsas doutrinas, né,
Paulo estava dando uma palavra ali para preservar o culto e também para que ele pudesse separar a liderança adequada para a igreja. Amém? É por isso que ele começa essa palavra aqui, né? Ele fala, né? 1:12, dou graça a Deus, ele traz uma experiência de vida, dou graça a Deus, que Deus ele tem me confortado através de Cristo Jesus, meu Senhor. E ele começa a trazer para Timóteo um resumo, né? Esta palavra, ela é fiel, ela é digna, Timóteo, de toda aceitação. Ao Rei dos Reis, imortal, invisível, ao único Deus, seja dada a honra, a glória para todos sempre. Amém, em nome de Jesus. Então, assim, com quem nós estivermos, aonde nós estivermos, esse princípio que Paulo passa aqui para Timóteo, a honra, a glória e o louvor, sejam dadas a o Senhor Jesus para sempre, jamais deve se afastar. E essa palavra que ele diz assim, conservando a fé e a boa consciência, porquanto alguns fizeram naufrágio na fé, naufragaram na fé. É uma metáfora, porque Paulo ele traz aqui uma tradução daquilo que ele estava vivendo. Navio, água, rio, mar, naufrágio, e todo mundo sabia. E eu estava vendo sobre a questão do Titanic. Não sei se vocês já assistiram o filme do Titanic. E eles já tinham tentado filmar o Titanic várias vezes, não conseguiram, tendo em vista a complexidade que era a filmagem. Mas esse último Titanic aí, eles conseguiram, ganharam 10 Oscars, parece. E o Titanic transatlântico mais famoso do mundo, que afundou em 1912, sabia? 1912, mais de 100 anos, né? E o Titanic, ele saiu da Inglaterra, ia para Nova York. E uma coisa impressionante sobre essa questão de você naufragar na fé, isso aqui é forte que eu vou falar, porque o Titanic, ele afundou em 1912. Ele só foi ser localizado e achado, a proa, 73 anos depois, 1985. Por que eu estou falando isso? Você que está em pé, cuide-se para que você não caia. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Você que está em pé, cuide-se para que você não caia. Da mesma forma que o Titanic, ele demorou. Foram 2 submarinos com várias pessoas. Você pode ler a história. Vários submarinos que foi tentar localizar o Titanic, com 120 pessoas, 100 não sei quantas pessoas. E quando ele estava descendo, que era mais de quase 4 mil metros. 4 mil metros era a localização que estava o Titanic. Esses 2 submarinos, que eu não sei falar o nome, são nomes americanos, quando eles atingiam uma certa profundidade, eles explodiram. Explodiram e as pessoas, 2 submarinos, você pode ler isso aí, tentando localizar e rastrear o Titanic. Qual a conclusão que nós chegamos aqui? Às vezes, a pessoa, quando ela sai da igreja, ela dá tanto trabalho, ela cria tanto problema, muitas das vezes, que se torna um caminho, muitas das vezes, irreversível, para a pessoa retornar. Quando muitas pessoas retornam para a igreja, às vezes é no leito da dor, é no sofrimento, é na amargura, é um acidente, é uma perda, é uma coisa terrível que acontece na vida da pessoa, porque a pessoa, ela fica na igreja, ela afasta, a mente fica cauterizada, ela perde a sensibilidade do Espírito Santo. Então, o exemplo do Titanic pode ser para muitos irmãos que passaram por aqui. É difícil até você encontrar as pessoas, ter contato, ter o telefone, e o pior de tudo, quando a pessoa te ver, que sabe que é você, as pessoas se escondem. Você está no shopping, muitas das vezes aconteceu comigo, e eu tinha uma dificuldade de acostumar com essa sistemática. Quando a pessoa te vê, ela corre e esconde. Guardando a fé
e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé, em nome de Jesus. E uma coisa que eu não sabia é que o Titanic, né, saiu da Inglaterra e foi para Nova York. Foram as melhores pessoas, digamos assim, a elite, né, da época, que tinha condições financeiras, condições patrimoniais. E era um transatlântico que tinha um marketing, o principal marketing era inafundável. Ou seja, jamais poderia afundar, tendo em vista a estrutura, a complexidade, a segurança que tinha, né? E é interessante que os habitantes, aquele povo que foi da época, que entraram naquele Titanic ali e foram fazer aquela viagem, eles levaram muito ouro. Era uma sociedade rica, abastarda, que tinha muitas condições financeiras. Eles levaram todo o ouro, muitas das famílias levaram ouro, muito ouro. Não sei quantas toneladas de ouro mesmo. Tanto é que durante todo o tempo que ele naufragou, o Titanic, vários projetos que as pessoas estavam desesperadas para trazer o Titanic de volta. Vamos encher lá de bola de ping-pong para ele flutuar. Vamos colocar nitrogênio. Várias. Pode acompanhar isso aí. Na realidade, as pessoas nunca esteve preocupadas com a estrutura de Titanic nem com ninguém. Muitas pessoas estavam preocupadas com o ouro da família, que não foram muitos projetos. E isso aí, muitas das vezes, atrapalha também a nossa fé. Porque quando nós depositamos a nossa fé e a nossa confiança em ouro, prata e coisas materiais, nós também corremos sérios riscos de naufragarmos na fé, de abandonarmos a fé, de nos corrompermos na fé. Foi o que aconteceu com aquela parábola do homem que diz: alma tem em depósito muitos bens, não é? Come, fica tranquilo e tal. Aí a Bíblia diz: louco, essa noite te pedirão a tua alma. Lucas 12. Né? Lucas 12, você pode ver aí? Deixa eu ler aqui rapidinho. Lucas 12. É importante também. Então são vários pontos da nossa fé que nós temos de tomarmos cuidado, abrirmos os nossos olhos. Não sejais como meninos na fé. Situações muitas das vezes favoráveis, pessoas muitas das vezes que falam bem, quer nos instruir. Lucas 12, verso 18, e disse, 12 e 17 de Lucas, arrazoava ele entre si, no seu íntimo, no seu coração, dizendo: que farei? Não tem onde recolher os meus frutos. Disse: farei isso, vou derrubar os meus celeiros, vou edificar outros maiores, e ali vou recolher toda a minha novidade e os meus bens. Aí a palavra diz assim: e direi à minha alma: a alma tem em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tem preparado, para quem és? E essa pergunta, ela soa também nos nossos corações. O que nós temos feito, para quem é? Para quem és? É para o Senhor Jesus, toda a honra, toda. Por isso que Paulo, quando ele vai instruir Timóteo, ele fala: toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a majestade e domínio sejam dadas únicas e exclusivamente ao Senhor Jesus. Amém, igreja? Então, assim, jamais, em nome de Jesus, nós devemos perder de vista esse ensinamento, tá? Da palavra de Deus, né? Pastor, o que é o dia mal? O dia mal, meu irmão, é muitas das vezes uma discussão de família, né? Tá lá no churrasco, todo mundo lá só tomando. A gente não bebe, falando o nome de um Guaraná aqui, bom. Você está lá tomando Guarapã lá no churrasco da família e de repente começa uma questão lá e começa uma discussão terrível. O dia que começou favorável e alegre se transforma em um dia mau. E eu vou te falar, viu? O problema não é discussão. Para a gente fazer a restauração familiar daquele sentimento, restaurar toda a mágoa,
vai demorar bastante tempo, chamado dia mal. Muitas das vezes o dia mal é um diagnóstico do médico. A pessoa vai lá, pode acontecer isso. É por isso que nós temos que, em nome de Jesus, orar, pedir a Deus, né? Muitas das vezes é uma enfermidade, é uma morte do ente querido, os dias maus. A Bíblia está falando dos dias maus. Mas para finalizar, uma coisa importante aqui sobre essa questão de você guardar a fé. Nós já falamos sobre ciladas, muitas sugestões, muitas coisas que nós temos de ficar, como fala aí fora, coelho, né? Ficar esperto. Várias sugestões, pessoas, ambiente, horários, tá? Algumas ciladas. E é importante você ver que Adão e Eva caiu numa cilada. Não foi? Porque no dia que você comer, aleluia, glória a Deus, olha a cilada aí, você vai se tornar igual a Deus ou mais. Então, às vezes, você recebe uma proposta, uma coisa. Quantas pessoas, igual esse irmão que eu contei aqui, ela está ali desempregada, ela entra numa empresa, muitas das vezes, e perde a fé. Não é verdade? Perde a bênção ali na empresa, abandona o Senhor, abandona o altar, abandona tudo que foi construído. Então temos de ter muito cuidado com essa cilada, com esses dias maus. A Bíblia diz, e havendo feito tudo, você deve permanecer firme para que a gente possa vencer esses dias maus. Falando sobre a armadura, né? Aquela parte. Agora, uma coisa interessante é que cilada, dia mau e a questão dos impedimentos. Vamos ler aqui, ver se eu localizo, 1 Tessalonicenses. É bom você acompanhar esse texto, porque você vai entender agora, porque muitas coisas na sua vida não foram para frente, tá? Não sei se eu vou achar aqui, eu acho que não vou achar esse texto aqui agora. Ver se eu acho que é importante aqui. Aqui, glória a Deus. 1 Tessalonicenses 2, 18. Eu vou encerrar minha fala. É bom você acompanhar, porque quando você vê, tá tendo alguma cilada aqui, que parece que o dia está meio mal, não é? Possa ser algum impedimento. Os planos que você não conseguiu realizar, pode estar por trás coisas sobrenaturais, muitas vezes que você nem pensou e não sabia, que achou que era uma coisa normal e não é. 1 Tessalonicenses 2,18, pelo que bem quisermos uma ou outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos impediu. Uma força maligna, uma força perversa, uma força invisível, uma força espiritual, muitas das vezes impede as pessoas de realizar determinado tipo de projeto. Aqui, nesse contexto, é uma questão geográfica, de localização, de locomoção, porque todas as vezes que Paulo, ele preparava ali aquela viagem, né, de voltar para Tessalônica, né, muitas das vezes levantava uma força maligna para impedir, em nome de Jesus. É por isso que nós, como ministro do Senhor, nós profetizamos, ó Deus, nós quebramos toda a força, tudo que impede, em nome de Jesus, tudo que tenta nos atrapalhar de nós concretizarmos, de nós realizarmos aquilo que o Senhor programou para nós, em nome de Jesus. Não tem força maligna nenhuma que vai impedir, aleluia, glória a Deus, os planos do Senhor na nossa vida, tudo que o Senhor programou para nós, tudo que é de Deus para nós, né? É por isso que ele diz aquela canção, restitui os anos que foram embora, né? Os planos que se perderam, o que era festa, agora. Então assim, é uma realidade espiritual. Restitui, Senhor, restitui. E nós, nesse ano, nós estamos pregando aqui a restituição, em nome de Jesus, pregando a restituição das coisas que foram subtraídas, digamos assim, e nós nem sabemos o emprego, muitas das vezes um projeto que você trabalha, um projeto que tinha tudo para dar certo, de repente vira, muitos casamentos tinham tudo para dar certo,
baseado nesse texto aqui, ó, e pelo princípio da simetria, nós vemos que o mal, ele se envolve em várias atividades que nós nem pensamos e nem imaginamos. Amém, igreja? Estão recebendo essa palavra em nome de Jesus? Guardando a fé e a boa consciência, em nome de Jesus. Eu já vou aqui chamar a equipe para a gente cantar uma canção. E depois vou passar, tá? Para a gente fazer a ministração. Mas aqui em nome de Jesus, tá? Não se deixa levar por pessoas, não se deixa levar por palavras, não se deixa levar por emoção. Quantas pessoas, né? Através da violenta emoção, né? Violenta emoção, ela cometem tantas coisas que jamais ela iria cometer se ela tivesse sobre o domínio do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele vai nos conduzir a toda a verdade. Aleluia. O problema é que na nossa caminhada, muitas das vezes, nós deixamos de dar ouvido à voz do Espírito Santo e começamos a dar ouvido a outras vozes. E nós temos de concentrar a nossa fé, concentrar a nossa força, os nossos objetivos, aleluia, para nós materializarmos e concretizarmos em nome de Jesus tudo aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Eu vos escolhi para que você vá, para que nós possamos ir em paz e vir e possa produzir frutos em nome de Jesus, e o nosso fruto vai permanecer para a honra e glória